Glória a Deus, aleluia. Quero complementar a noiva do Cordeiro, louvado seja Deus. Pai do Senhor, Igreja, Ministério Santidade, Caminho, Última Colheita. Aqui que vos fala a irmã Josiane, em Cristo Jesus. Estamos aqui, Igreja, com a palavra de Deus aqui para o nosso fortalecimento espiritual, né? Louvado seja Deus, é uma palavra, Igreja, que vai falar do ministério do Messias, né? Louvado seja Deus. Vai falar do ministério na vida de cada um. Louvado seja Deus, né? Do chamado, da obra. Aqui em Isaías 61, Igreja. Versículo 1. Louvado seja Deus. Versículo 1 e o 2. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala assim, Igreja. O ministério do Messias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, aleluia, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aleluia, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares e antigamente asolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão a cidade assolada e destruída de geração em geração. Então a palavra do Senhor, versículo 1, Igreja, até o 2, eu fiz a leitura aqui até o 4. Então, Igreja, a palavra do Senhor fala, né, o ministério do Messias, Igreja, de onde, né, Jesus ungiu, né, o ministério, né, o Espírito Santo, né, o Filho, né, louvado seja Deus, e que foi derramado, né, aleluia, ungiu, né, louvado seja Deus, sobre ele, né, para pegar boas novas, manso, né, restaurar os contritos de coração, proclamar e libertar os cativos, né, louvado seja Deus, né, aleluia, louvado seja Deus, e ordenar acerca dos tristes Sião, né, que lhes deem glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor, aleluia, em vez de espírito angustiado, louvado seja Deus. Então, Igreja, aqui a palavra do Senhor é forte, Igreja, porque Jesus, né, o Espírito Santo, né, Senhor Jeová, está sobre mim, né, e isso foi o ministério do Messias, né, do Messias que é chamado Jesus, né, que o Espírito do Senhor estava nele, né, tá nele, né, a palavra do Senhor fala, né, que ungiu, né, sobre ele, né, louvado seja Deus. Assim é em nossa vida, Igreja, porque Jesus te escolheu, Jesus escolheu eu, louvado seja Deus, né, e ele te ungiu, e ele me ungiu, né, e ele está nos preparando, né, para a grande obra dele, né, ele está nos preparando, né, para que a gente venha receber, né, louvado seja Deus, né, glória a Deus, esse ministério, né, da onde, né, o Espírito Santo do Senhor ungiu, né, Jesus ungiu o Filho, né, para pregar, né, as boas novas, né, louvado seja Deus, para libertar os cativos, né, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, Igreja, esse é o ministério, né, da onde Jesus esteve aqui na terra, né, que foi ungido pelo Espírito Santo, né, porque, Igreja, o nosso chamado, Igreja, é o ministério da onde Deus nos chamou, porque é Ele que vai nos usar, é Ele que vai nos ungir, é Ele que vai usar a tua boca, é Ele que vai usar a minha boca, louvado seja Deus. Mas para isso, Igreja, nós temos que ter uma vida com Deus, porque sem santidade ninguém verá a glória do Pai, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Porque Jesus quer te usar, Jesus quer me usar. Só que nós temos que ter, Igreja, santidade e arrependimento.
Nós temos que ter igreja, limpeza, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então Jesus, louvado seja Deus, Espírito Santo, né? Ungiu, né? Ungiu o Messias, né? O Jeová, né? Louvado seja Deus, né? Ungiu para pregar as boas novas, né? Libertar os cativos, aqueles que tá triste também, né? Louvado seja Deus, né? Então esse é o ministério, né? O ministério do Messias, né? E foi assim de programar os cativos, né? Abertura às prisões, os presos, né? Louvado seja Deus, né? Então, igreja, como que é lindo o ministério, como que foi o ministério de Messias aqui na terra, igreja. Então é assim, igreja, ele na tua vida, na minha vida, né? Como vai ser lindo, né? Deus me usando, né, igreja? A gente deste ano, Espírito Santo, né? Nos usar, porque a glória é dele, né? É ele que faz, não é o homem que faz, não é a mulher que faz, é ele que faz. Porque nós somos o vaso para ser moldado, nós somos barro para ser moldado, para ser o quê? Vaso de honra, igreja. Porque vaso de honra não escandaliza a obra. Vaso de honra, é coroa. É coroa o quê, igreja? Incorruptível. Porque a gente não faz mais parte daqui dessa terra, no mundo corrupto, no mundo cheio de engano, cheio de ilusão, no mundo dos mortos, onde ninguém quer ter compromisso com Deus. A palavra do Senhor está sendo pregada em todos os momentos, mas tem almas que não estão dando crédito à palavra de Deus, né? E o inferno está cheio, igreja, porque muitos endureceram o coração para a palavra de Deus, né? Então o ministério de Jesus foi assim, igreja. Foi de pregar as boas novas, louvado seja Deus. Foi de proclamar, aleluia, liberdade dos cativos, aleluia, louvado seja Deus. Foi de fazer a obra com justiça, louvado seja Deus. E assim é nós, igreja, que Jesus quer fazer uma obra na tua vida, na minha vida, só que nós precisamos renunciar e renegar a si mesmo, negar a si mesmo, igreja. Porque Jesus vai usar nós, igreja, porque Ele é o dono do ouro e a prata, aleluia. É Ele que faz, aleluia, para que o espírito de soberba, igreja, não venha chegar em nossas vidas, nem na tua vida, nem na minha vida, porque é Ele que faz, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E assim Deus quer usar nós, através da obediência, da humildade, porque Deus não está no orgulho, igreja. Deus está operando e muitos estão dizendo é o homem, mas é Jesus que faz, aleluia, é Deus que opera, né? Louvado seja Deus. E Jesus, igreja, é Ele que ressuscita entre os mortos, é Ele que é a ressurreição, é Ele que é a vida, porque muitos estão no leito essa hora, nas UTI, e na lei da medicina estão enganados, estão despachados pelos médicos, mas a última palavra sai da boca de Deus, que Ele é a vida, né? E muitos têm endurecido o coração, é Ele que ressuscita, louvado seja Deus, louvado seja Deus, é Ele que faz, aleluia, glória a Deus, e venho estar deixando essa palavra, minha igreja.